Travis Barker. Assim, falar sobre esse cara, ter um vídeo sobre ele, acho que o pior, estudar o que ele compôs, deu muito trabalho. Tanto para escrever as partituras, né? Eu escrevo as partituras do zero. E aí eu vou estudar devagarzinho. Então eu acredito que vai ser uma aula muito foda. Já deixo bem claro que não é uma aula para iniciante, tá? Tirando ali um groovezinho para iniciante. Mas não é uma aula para iniciante. Vamos que vamos. O Travis começou a tocar bateria aos 4 anos de idade, tá? Ele foi incentivado pela mãe dele, que comprou seu primeiro kit de bateria antes de falecer, quando ele tinha 13 anos. É bem legal você dar uma lida no livro dele. Eu tirei vários insights para essa aula de hoje daquele livro. Inclusive, muitas das coisas que eu pratico nas minhas rotinas de estudo de batera e outras que tem na minha metodologia de ensino como professor de batera, eu tirei daquele livro. Dá um confere que esse livro é animal. Além de tocar punk rock no Blink-182, Travis é conhecido pela sua habilidade em diversos gêneros musicais, tá? Incluindo hip hop, pop e música eletrônica. Ele já colaborou com vários artistas que daqui a pouco eu vou citar todos. Para quem não sabe, em 2028 o Travis sobreviveu a um grave acidente de avião que matou 4 das 6 pessoas a bordo, tá? Ele sofreu queimaduras de 3º grau em mais de 65% de seu corpo e passou por várias cirurgias. You won't get on a plane to this day, right? No. Your daughter predicted the crash? My daughter was hysterically crying. Para quem não sabe, isso aí mexeu tanto com o Travis, ele fala muito sobre isso no livro dele, que ele mudou a alimentação dele, ele mudou, ele virou vegano, aliás, né? Exercício físico, e ele passou anos sem andar de avião, ele ficou completamente traumatizado. Além de um músico absurdo, ele é empresário, ele é um vegano ativista e ele já participou de um reality TV, tá? Ele estreou seu próprio reality show chamado Meet the Barkers na MTV, que seguia sua vida com sua esposa, na época, a Shanna, e seus filhos. O Travis, pra mim, ele é uma referência, tá? E eu preciso deixar bem claro pra vocês, ele não é nenhuma referência como batera, tá? Eu curti durante muitos anos o Travis como batera, acho ele foda, e pra mim é um batera absurdo, mas ele é referência pra mim de uma forma geral como ser humano e músico. Eu vou te falar por causa de quê. Ele, além de músico, ele é empreendedor. E uma coisa importante você saber, o Travis, ele tem um patrimônio líquido, tá? Estimado, isso em 2024, tá? Em 50 milhões de dólares, tá? Uma das coisas que ele entendeu, e eu já vou citar pra você alguma das empresas dele, ele começou a entender uma parada que eu estudo bastante e que em breve eu vou estar divulgando um pouco mais sobre isso, que é um ecossistema dentro da música, tá? Ele não se enxerga só como um batera, um cara que cria músicas. Ele se enxerga como um ecossistema, como uma marca, tá? Um artista. E quando você se enxerga dessa forma, você não vende só a sua criatividade musical, você vende outras coisas, tá? Talvez pra você que tá aqui assistindo, você só queira ser simplesmente um batera. Eu quero ser um batera, muito inspirado pelo Travis. Eu quero ter outras empresas, já tenho algumas outras empresas, mas eu quero ter um ecossistema muito maior para ter uma vida de qualidade, que é uma coisa que eu quero. Eu quero ser um músico que tem uma puta vida de qualidade. E eu já estou chegando nessa vida aos poucos. Então ele é uma grande referência pelos vários pontos que ele tem. Famous Stars and Traps, tá? Que é uma marca de roupas e acessórios fundadas pelo Travis, tá? Em 1999. Que reflete seu estilo de vida e influência de cultura skate, punk e hip hop. Isso é uma parada muito foda, porque em 99 ele já tinha essa mentalidade. Inclusive uma parada que eu preciso deixar aqui aberta pra vocês, pra quem não leu o livro, se alguém leu o livro aqui, coloca embaixo. No livro, ele fala uma parada que, tipo assim, mexeu muito comigo e me identificou muito com esse rolê. Que é o quê? Enquanto as pessoas, os músicos que ele conhecia, ia dormir, ele pegava o carro dele e ele ia panfletar, pegava aqueles outdoorzinhos, eu esqueci daquela parada, tipo um panfleto mesmo, e ele colava pelos postes divulgando a banda dele, divulgando o selo que ele tinha, que eu vou falar dele daqui a pouco, e divulgando a loja de roupa deles. Isso é muito animal, cara, porque eu acredito muito que se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. E ele é um cara que acredita nele pra caralho. Ele tem a La Salle Records, tá? Que é uma gravadora fundada por ele em 2004, que lançou álbum de alguns artistas como The Transplants e Expensive Taste. Ele tem um outro selo que se chama DTA Records, tá? Don't Trust Anyone, né? No caso, não confie em ninguém. E uma parada muito foda, que talvez você não saiba, que quando a Avril Lavigne resolveu voltar, ela assinou com o Travis, tá? Ele fez algumas participações e ela lançou a música pelo selo dele. Isso é uma parada muito animal, porque quando você tá no meio musical, o ecossistema teu aumenta muito, né? Não adianta às vezes você ser no meio musical e querer trabalhar como pedreiro, tá ligado? Ou querer ganhar uma grana com elétrica. Dentro desse ecossistema tem muita coisa ali que você pode virar aos poucos. Ele tem também a Barker Wellness Co, que é uma empresa de produtos de bem-estar, tá?
Cuidados Pessoais, fundada por Travis, que oferece uma linha de produtos baseados em CBD, como óleos, gomas e cremes, visando ajudar na recuperação do bem-estar físico. Então, olha a quantidade de coisa que ele tem além da banda. Só que uma coisa que você não pensa, quanto à exposição dele, a marca dele faz todos esses produtos venderem. Eu vou dar um exemplo aqui muito rápido, vou fugir um pouquinho da aula aqui, é só você pensar no Ryan Reynolds, com Deadpool e o Wolverine. Você parar pra analisar, olhar assim, não olhar como fã, né? E eu curti muito o filme, não sei se você curtiu o filme, mas eu curti pra caraca. Quando você parar pra olhar, o cara é visionário. Tanto ele como o The Rock também. Eles se enxergam como uma marca, além de apenas atores, produtores, diretores, escritores. Eles se enxergam como uma marca e o quanto essa marca pode influenciar e, obviamente, mudar a vida financeira deles. No caso, para eles, melhorar a vida financeira, né? Pra gente falar das contribuições aqui e dos projetos que o Travis participou, é muita coisa. Então eu vou citar alguns. Plus 44, tá? Que era com o Mark, que é o baixista, né, do Blink-182. O Boxcar Racer, que é animal. Inclusive, eu trouxe o groove da I Feel Soul, que eu acho muito foda pra gente praticar aqui. É o groove mais prático. Essa banda era com o Tom DeLonge, tá? O The Transplants, que era o projeto de rap rock com o Tim Armstrong, da antiga também. Expensive Taste, é um grupo de rap com Paul Walker e Skinhead Hop. Goldfinger, ele tocou bateria em alguns álbuns da banda de ska punk. Yellow Wolf, ele colaborou com o rap em vários projetos, incluindo o álbum Psycho White. Machine Gun Kelly, cara, ele é frequentemente colaborador, especialmente do álbum Ticket to My Downfall. Ele tem o próprio álbum dele, cara, o Solo Working, né? O Travis lançou seu próprio álbum, Give the Drummer Summer, em 2011, com diversas colaborações. Fora isso, ele trabalhou com Post Malone e também a Willow, né, a filha do Smith. Quando a gente para pra analisar o Travis tocando bateria, e eu preciso dar aspas pra vocês antes da gente ir pra aula, você tem que analisar e enxergar que ele tem uma base muito absurda de mãos. Ele estudou na Fontana High School, tá? Durante o ensino médio. Lá ele tocou na banda de jazz da escola e no conjunto de percussão de banda marcial. Quando você para pra analisar essas duas coisas, banda de jazz e conjunto de banda marcial. Banda marcial, pra quem não sabe, é uma caixa que a galera usa, tá falando de uma forma bem simples, é uma caixa que a galera usa e eles tocam fazendo rudimentos. Quando você para pra analisar isso, você já vê 300 vídeos do Travis, tá? Tocando e fazendo aqueles rolês todos, né? Os chicken ticks que eles chamam, e várias variações. Isso dá uma noção de mão bizarra. Outro batera que participou durante anos de uma escola como essa, não essa escola, mas outra escola, foi o Luke Holland, aonde você também vê uma gama muito bizarra de rudimentos, né? Dentro aqui do mundo da bateria a gente tem 40 rudimentos. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre eles, ou dê uma noção de alguns rudimentos sendo utilizados por outros bateras, coloca aqui embaixo, tá? Que eu vou preparar uma aula pra vocês. Mas o mais interessante disso tudo é o quanto você vê que todo o Travis, ele é muito criativo. Só que a escola dele não foi rock, não foi punk. Foi uma banda marcial, onde ele teve um estudo absurdo de rudimentos. E além dele tocar com uma porrada de banda, que deu pra ele todo um porte pra conseguir tocar a bateria dessa forma, dentro do livro dele ele fala uma parada que eu acho muito animal. Ele criava as próprias planilhas de estudo dele, tá? Inclusive eu criei uma a partir dele. E uma parada muito interessante, ele fala que se você quiser dominar um BPM, e eu acredito muito nisso, né? Pra quem não sabe, BPM é a batida por minuto, é o tempo que você pratica um exercício, né? Então você tem várias contagens. Aqui eu sempre falo pra vocês, ó, a música tá em 98 BPM, tá em 120, 115. Então se você quiser dominar aquele BPM, você tem que ficar 1 minuto fazendo o mesmo exercício. E eu também defendo isso. Essa rotina do 30 dias de pad, ela é baseada exatamente no tipo de estilo de treino. Eu falei lá do Travis Barker. Pra mim, um cara, se você quer falar sobre mão, a nível de criatividade, ele pra mim é um dos pilares do que mais tem de melhor no mundo. Eu peguei 3 músicas com grooves intermediário e avançado, beleza? Eu peguei 3 músicas que são famosas, são muito bem conhecidas, e eu não quis viajar muito porque, gente, talvez você que esteja aí vendo o vídeo, você não tem noção do trabalho que dá pra você entender a música. Segundo, pra você escrever a partitura, né? Porque uma coisa é você entender e tocar, outra coisa é você escrever a partitura e você praticar em velocidade baixa e em velocidade alta. Beleza? Então eu trouxe pra vocês a I Feel Soul, a Feeling This e a Down. Cada uma tem um groove mais foda que o outro. Começando pela I Feel Soul. A I Feel Soul, ela basicamente se repete o tempo todo. Ela tem uma variação muito maneira, é bem groovada, que ela não começa com um bumbo inicialmente, ela começa com a caixa, né? Tatu, 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 tatu. Eu lembro quando eu vi ele na MTV, eu falei, mano, que rolê é esse? E tem uma variaçãozinha de timbal ali que eu não vou nem explicar pra você aqui, vou te explicar na bateria. Dá um confere nela na velocidade mais baixa e na velocidade mais alta.
A segunda música, Dal, ela é chata, tá? No primeiro compasso, ele só faz uma vez, tá? Que é o começo da música. Eu peguei exatamente o começo da música, é um ta-ta-ta-tum. Quando começa ele, lembra de identificar os padrões que eu falei, né? Se você parar pra analisar o bumbo e a caixa, é isso. Tu, tá, tu, pá, tu, tá, tu, pá. Maravilha. Agora, quando a gente começa a colocar o hi-hat, você percebe que o hi-hat ele tá todo em colcheia, né? No caso, 2 notas ali por tempo, certo? Então ele tem 2 notas no primeiro tempo, no segundo tempo, no terceiro tempo, no quarto tempo. Quando a gente vai pro segundo compasso, ele tem 2 notas no primeiro tempo, no segundo tempo, no terceiro tempo, no quarto a gente tem a sapequice aí. E isso aí pra mim é a maior demonstração na escola de rudimento ali, na escola marcial, o quanto isso evolui ele, porque ele meteu uma fusão no meio do groove, tá? No final dele ali, no final do primeiro compasso, no quarto tempo, também tem uma ghost note ali, um rá, rá, que são 2 notinhas que vão antes de entrar pro segundo compasso. Vamos tocar ela bem devagarzinha e depois ela na velocidade da música. Agora, a mais picante de todas é a Finlandese. Se eu falar pra vocês, eu cronometro, não sei se tá certo, só pra vocês terem noção, eu sempre marco o tempo que eu uso pra fazer cada aula. E eu fiquei 47 minutos pra escrever essa partitura. Porque eu procurei o que as pessoas tinham escrito, achei tudo uma merda, não tava legal. Procurei alguns sites, não tava legal, e aí eu falei, cara, eu vou montar a minha. E tá assim, vamos lá. Esse começo, ele é muito icônico, porque ele se repete 2 vezes, tá? Botei ele 4 vezes pra gente poder mastigar ele, legal. E ele tem muita coisa, se você parar pra pensar no padrão dele, ele não se repete nenhuma vez. Nenhuma vez, na verdade ele repete o que eu acabei de ver agora. O quarto tempo, tá, do primeiro compasso é igual ao quarto tempo do segundo. Uma coisa que eu quero destacar pra vocês no primeiro e no segundo tempo do segundo compasso é uma onda tá, é muito boa. Pra quem já ouviu Led Zeppelin aí, eu não lembro o nome da música, se o editor aí souber o nome da música, coloca aí, coloca até um pedacinho dela talvez. É muito absurdo. Já lá depois tem uma variaçãozinha de fuso, percebe que é 2 bumbos, eu não consigo nem falar isso. Ele é bem rápido, tá? Por isso que tá em fuso, né? Então quer dizer, no meio daquele rolê todo ali, eu pego as notas e dobro. Se você parar pra pensar no tempo da música ali direitinho, ela tá com o hi-hat dela, né? Xzinho mais em cima, todo em semicolcheio. E percebe que entra uma notinha entre ela ali. Isso é complicado pra caramba. Vamos tocar bem devagarzinho.
Se você quer entender como é feito e como é criado muitos desses padrões que o Travis coloca, dá um confere, entra na comunidade de Performance e assiste o curso 30 dias de PED. Em 30 dias você vai enxergar já vários padrões aí. Esse padrão aí do segundo compasso que eu falei, o padrão que eu falei da Feed and Diz, da Down, e da If You Soul, e dos exercícios da Casa Grande, o exercício do Mário Duplantier, todos eles estão ali no meio dos rudimentos, tá? Você evolui seus Ghost Notes e o melhor de tudo, cara, esse pra mim seria o primeiro curso pra você que não tem muita noção de batera. Porque você vai aprender de fato, obviamente depois de entrar na comunidade, no grupo, né? Eu analisar ali você entender o que você quer, eu vou te direcionar pra fazer cada curso na ordem certa. Não adianta querer ficar chupinhando ali tudo, praticando tudo de uma vez só. Tem que ter uma ordem. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você ficou até o final, cara, comenta alguma coisa, me dá um feedback. É importante pra mim saber se o que eu estou falando tá sendo legal, tá sendo fácil de entender. Eu vi que tem poucos bateras que falam dessa forma aqui no Brasil e trazem esses tipos de aula com esses tipos de batera. Então eu quero fazer mais isso, mas eu preciso saber se tá funcionando, tá? E números pra mim não significam só números, tá? Eu quero saber das pessoas que eu tô aqui. Eu leio o nome do João, do Ricardo, do Felipe, do Thiago, da Suzana, do André. Então eu preciso saber se vocês estão curtindo. Maravilha, muito obrigado. Nós.